Olá, olá, meus queridos amigos aqui do canal. É um prazer ter você aqui comigo. Não se esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de seguir a gente, né? Eu, professor William, aí nas redes sociais e os seus comentários, as suas sugestões sempre são bem-vindas. E pra gente falar assim sobre a história do Brasil é algo assim que me empolga, porque eu adoro a história do Brasil, sabe, meus amigos? Eu considero a história do Brasil fantástica, tem personagens assim muito cativantes e que inspiram a gente. Porém, nós não temos Hollywood, né, para ir e exaltar as nossas grandes personalidades históricas, né? E quando eles fazem assim novelas e coisas do tipo assim, eles colocam um romantismo muito barato em cima da elite assim, então eu acabo não me identificando muito, mas tem muito filme nacional que retrata muito bem grandes personalidades históricas do Brasil. Quem sabe a gente fale sobre isso num próximo vídeo, porque hoje eu quero indicar algumas excelentes obras aí para você. A gente tem, né, o Casa Grande Senzala, que é um clássico, né? Nós temos Os Sertões do Euclides da Cunha, apesar de ser terrível, de chato, mas o Euclides como escritor, né, como historiador, ele merece muito respeito, essa obra dele, né, retratando ali a Guerra de Canudos. Caio Prado Júnior é um nome forte na historiografia brasileira, né? É um historiador, é um escritor que precisa ser estudado, pesquisado. E para a gente começar a entender a história do Brasil, eu tenho uma ótima introdução para você, que é Herói Sem Pátria. É claro, você acha que eu ia deixar de indicar para você essa belezura aqui? Chega de contar, meus queridos amigos, a história de reis, princesas, gente da nobreza, fidalgos e fazendeiros, etc. Aqui em Heróis Sem Pátria, a gente vai saber os verdadeiros heróis da abolição da escravidão aqui no nosso país. Os caras que lutaram mesmo por direitos, por igualdade, aqui pra gente no Brasil. São heróis de carne e osso, né? Pra gente ir deixando de lado esses heróis que a elite tanto impõe pra gente idolatrar. A gente precisa pegar, ó, pessoas como nós, do povo. O foco do livro é no movimento abolicionista nacional, mas temos também outros personagens históricos, controversos, polêmicos, como o nosso Antônio Conselheiro, e entre muitos outros, né? Eu indico para você essa grandiosa obra. De introdução para a história do Brasil, tem algo bom, ó. Olha só, 1808, de Laurentino Júnior. Temos também 1822 e o 1889, que eu acredito que seja muito importante para a introdução, né, da historiografia nacional. É óbvio, né, que a proposta do Laurentino é outra. Ele não é uma obra para um pesquisador, para um historiador, vamos dizer assim. Ela é uma obra para quem gosta de história, para quem quer aprender um pouco. Mesmo assim, eu aprendi muita coisa com o Laurentino que eu não encontrei em outros livros, né? Esse daqui, por exemplo, que é o 1822, ele fala do barão, né, de Pindamonhangaba, que estava lá com Dom Pedro no grito do Ipiranga, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo, né, que estava lá junto com Dom Pedro. Eu não sabia, por exemplo, fiquei sabendo aqui com o Laurentino. E
É como eu falei, né? A proposta é outra, né? Ele escreve para um público que não é um pesquisador, historiador. Ele tem essa proposta. Mas o Laurentino, ele acaba sim incentivando muita gente a se interessar por história. Algo que a academia não consegue, muitas vezes não consegue. Porque quem que vai ler a tese de doutorado que eles escrevem? Quem que vai ler? Quem que vai ler as teses de mestrado que eles escrevem e assim por diante, né? Fica difícil. Então nota-se também que é um pouco dor de cotovelo, sabe? É um pouco dor de cotovelo porque o Laurentino faz muito sucesso. E assim, está propício aos erros, mas ele coloca referências, ele põe tudo certinho, como todo historiador faz. Mas eu acredito que a gente está propício ao erro. É difícil, gente. Eu mesmo, no meu livro, eu fiquei em dúvida em algumas fontes aqui e acabei optando pela fonte da Biblioteca Nacional, né? Eu falei, pô, eu estou com várias fontes distintas, então eu vou pela Biblioteca Nacional. É complicado, porque a história ela é um enigma que a gente tenta decifrar. E todos nós estamos, nós podemos errar. Isso pode acontecer de às vezes você colocar alguma fonte histórica, né, errada. Mas isso não quer dizer que a obra inteira seja ruim, muito pelo contrário. E além de tudo, Laurentino escreve de uma maneira bem gostosa. Mas se você quiser ir a fundo mesmo, se você quiser pesquisar, eu indico essa beleza aqui para você, ó, do nosso saudoso Boris Fausto, grande historiador brasileiro. Esse é um clássico, né? História do Brasil. E para ir a fundo, para você ser um pesquisador mesmo, historiador, eu deixei aqui por último os meus preferidos, tá? Que é essa beleza aqui, ó, o abolicionismo do nosso digníssimo Joaquim Nabuco, esse camarada aqui que tinha que ter assinado a Lei Áurea. A influência dele na queda da escravidão no Brasil é espetacular. Esse livro, para mim, tinha que ser lido por todo brasileiro. É impressionante a visão inovadora que o Joaquim Nabuco traz aqui pra gente. E eu tenho aqui das nossas, olha só, da Lilia Schwartz e a Eloisa Starling, Brasil, uma biografia. Esse livro é maravilhoso, é incrível, é fantástico. Essas duas historiadoras contemporâneas merecem o nosso respeito. Eu sou fã desse livro. Esse é para você ir a fundo mesmo na sua pesquisa aí sobre a história do Brasil. Vale muito a pena. É uma obra de arte esse livro da Eloisa Starling e da Lilia Schwartz. E para encerrar então, eu quero deixar o meu favorito para vocês, além dessas grandiosas obras aqui que eu já indiquei, que eu quero muito que você se interesse. Tem a obra para introdução à história, para quem quer somente ler um pouco ali sobre a história do Brasil, entender, né? E tem também para quem quiser pesquisar mesmo, ir mais a fundo na nossa história. Mas eu quero deixar aqui para você, ó, essa grandiosa obra aqui, ó, O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Meus queridos amigos, Darcy Ribeiro faz um estudo aqui durante 30 anos. Ele estuda, né, a história do nosso país desde lá da época da colônia até chegar ali aproximadamente os anos 90 e explica muito como que funciona a nossa política, como que funciona a elite brasileira que se mantém no poder durante tanto tempo, né, atrasando o progresso do país. E olha só, aqui, né, o Darcy Ribeiro, ele dá uma cutucada também muito grande nos meios de comunicação de massa, né? Alegando que eles só sabem mostrar a violência e a marginalidade do país e jamais valorizam a cultura e a arte nacional. Para mim, todo brasileiro tinha que ler essa obra aqui, ó. É maravilhoso e o Darcy Ribeiro também escreve de uma maneira muito legal
muito gostosa de se ler, certo? E você? Tem alguma obra aí, tem algum livro de história que você quer deixar aí nos seus comentários, ou que você quer deixar aí de sugestão, quer comentar? Escreve aí pra gente, manda seu comentário. Um abraço, fique na paz, até a próxima.